Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada telecomunicações. O nosso tema de hoje é propagação das ondas eletromagnéticas. Estamos interessados no serviço de telecomunicações sem fio e na análise de projeto de enlace sem fio. Nessa primeira aula, veremos ondas eletromagnéticas e radiofrequência. Vamos responder as seguintes perguntas. O que são as ondas eletromagnéticas? O que são as ondas de radiofrequência? O que é o espectro eletromagnético e com aplicação em enlaces sem fio? Vamos considerar um estacionamento vazio. As vagas estão disponíveis. Nós temos disponíveis, então, espaços para que os veículos possam estacionar. Um dia normal, nós teríamos essa situação. Diversas vagas ocupadas e algumas poucas vagas vazias. Os veículos estacionados um pouco diferente do que seria ideal. Outra situação que pode acontecer é o estacionamento quase totalmente lotado. Não há vagas disponíveis. Bem, este é o nosso estacionamento. Essa é a nossa área de trabalho. As faixas de frequência. Do lado esquerdo, vemos as letras que simbolizam o nome da faixa. Do lado direito, a faixa de frequência. E nós podemos identificar alguns serviços conhecidos, como, por exemplo, o serviço de ondas médias, AM. Podemos identificar também a televisão, os canais baixos, os canais médios, parte dos canais altos, aí estão. Vemos que a televisão ocupa duas faixas, VHF e UHF. Vemos também um outro serviço conhecido, rádio FM, em VHF. A Anatel define o que é radiodifusão, já que falamos de ondas médias, FM, TV. É um serviço para ser recebido direta e livremente pelo público. Pode ser só de áudio, rádio ou sons, imagens, TV. A Anatel define, por exemplo, o que é o satélite brasileiro, o que é o serviço de telecomunicações via satélite. Então, esses serviços são definidos pela Anatel. A Anatel também define o que é radiofrequência. Então, alguns termos começam a surgir. Espectro eletromagnético, de 8,3 kHz a 3.000 GB, onde é possível a radiocomunicação. Então, a radiofrequência está limitada em uma faixa de frequência e está limitada a um tipo de especial de serviço. O espectro de frequência é um recurso limitado. Então, os seguintes termos apareceram: radiofrequência, espectro eletromagnético, radioelétrico, radiofrequências, e a faixa de 8,3 kHz a 3.000 GB, e radiocomunicação. O que são as ondas de rádio, afinal? O que são ondas eletromagnéticas? Nós temos na figura uma representação visual, considerando a frequência e o comprimento de onda das faixas de frequência. Bem à esquerda, no início, identificamos a radiofrequência. Dentro dessa faixa, nós temos vários serviços bastante conhecidos. O rádio AM, que já comentamos, VHF, televisão FM, UHF, sistemas celulares, satélite e outros serviços. Depois dessa faixa, nós vamos ter o infravermelho, uma frequência mais alta. Já não é visível, nessa faixa não é visível. Depois do infravermelho, temos a luz ou a radiação visível, seria mais correto. Está aí, de 4.000 a 10.000 Amperes. Depois da radiação visível à luz, temos os raios ultravioleta. E aí, continuamos. A luz ou radiação visível é um tipo de onda eletromagnética, mas não é uma onda de rádio. Tampouco o infravermelho e ultravioleta são ondas de rádio, mas são ondas eletromagnéticas. Fazem
parte do espectro de frequências eletromagnéticas. Ondas de rádio são um tipo de onda eletromagnética não visível. Microondas, por exemplo, é um tipo de onda de rádio, portanto, onda eletromagnética. Ondas de rádio são, por exemplo, a faixa de ondas médias, frequência e TV. Também podemos considerar Bluetooth, Wi-Fi, satélite, serviços móveis pessoais como ondas de rádio. Todas as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas dentro de uma faixa de 300 kHz até cerca de 300 GB. A Anatel estende mais essa faixa. Nas aplicações comerciais, mais usualmente você vai encontrar nessa faixa. Enlaces sem fio vão utilizar esse tipo de onda eletromagnética, propagação não guiada. Você tem uma antena, a radiação sai dessa antena, as ondas de rádio se propagam a partir dessa antena. Então, infravermelho, ultravioleta e laser são ondas eletromagnéticas, mas não são ondas de rádio. Podem até ser utilizadas para transporte de informação, mas não estão naquela faixa que nós já conversamos. Por isso, não são consideradas ondas de rádio. Como exemplos de enlace de ligação sem fio, já falamos sobre smartphone, celular, Wi-Fi, satélite, Bluetooth, campo próximo, comunicação por campo próximo, telefone sem fio, radiodifusão, ondas médias, FM, são as imagens, ondas curtas, tropicais, TV digital, rádio amador, comunicação espacial, links de micro-ondas, entre outros. Micro-ondas, na verdade, é mais um nome comercial do que uma especificação técnica. Ela é alguma coisa em torno acima de 1 giga. Já é considerado micro-ondas. Na época da Segunda Guerra Mundial, era um segredo tecnológico o radar, e já começava a utilizar frequências mais altas. Posteriormente, esses nomes, essas letras secretas, foram utilizadas e hoje em dia são comumente usadas e todos conhecem as faixas de frequência. Então, micro-ondas é alguma coisa, um serviço de comunicações via rádio que se inicia na faixa de UHF, indo até EHF. Afinal de contas, um link de micro-ondas é um nome mais comercial do que uma ligação rádio em UHF, SHF ou EHF. Ligações de telecomunicações entre pontos afastados por meio sem fio, que vão utilizar ondas eletromagnéticas, são a característica dos serviços sem fio, usando radiofrequência. As ondas transversais eletromagnéticas, as ondas de rádio, vão transportar energia nos campos eletromagnéticos na faixa de frequência que já conversamos. Os elementos de transmissão e captação, geralmente denominados de antenas, podem ou não ser visíveis ou podem até não existir. Então nós temos que o sistema tem um transmissor, um meio de transmissão, o canal, e um ou mais receptores. Aí é um sistema típico, onde nós temos um transmissor, interligando via um canal, por ondas de rádio, a vários receptores. Então, provavelmente uma antena transmissora e cada receptor com a sua antena receptora. Poderia ser só um receptor, ou centenas ou milhares de receptores. Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, utilizadas em sistemas wireless, sem fio, para transportar informação entre pontos distantes. Pode ser muito perto, pode ser muito longe. Os enlaces caracterizam os serviços, e os serviços sem fio são regulados pela Anatel. É o órgão regulador e fiscalizador dos serviços. Todos os serviços de aplicações sem fio têm faixas de frequência atribuído. É ilegal operar o equipamento fora da faixa ou sem a devida autorização. Algumas faixas de frequência elas podem ser utilizadas sem que se requer uma autorização específica. São chamados de serviços não licenciados. São geralmente utilizando equipamentos de baixa potência. Todos os equipamentos utilizados em serviços têm que atender às especificações técnicas pela Anatel. Jamais utilize equipamento não licenciado, não aprovado para um enlace. Certifique-se que o serviço, se ele requer autorização específica, se você tem específica, e qual é essa legislação que você tem que cumprir. A LGT, a Lei Geral das Telecomunicações, regulamenta a exploração dos serviços de telecomunicações. Em caso de dúvida, consulte um engenheiro de telecomunicações ou o site da Anatel. Se você está interessado, quer aprender mais,
Uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, publicado pela editora Senac, Rio de Janeiro. Obrigado e até a próxima. Com isso, encerramos a nossa primeira aula e a próxima aula será classificação dos enlaces sem fio.